Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, me chamo Felipe Meyer. Vou estar trazendo hoje um outro artigo aqui para vocês. Ah, Vou estar fazendo a leitura e fazendo algumas análises com vocês, tá? Você sabe quanto um vazamento de dados pode custar à sua empresa? Aí primeiro temos que começar com o que é um vazamento de dados, ou data breach. Ele ocorre quando os dados pessoais, sob posse da empresa, seja de cliente ou funcionário, como por exemplo, nome, CPF, dados bancários, financeiros, são colocados em risco e expostos em um ambiente não confiável por conta de um ataque hacker, erro humano ou falhas de sistema. Quais os fatores que são considerados para calcular um data breach? Alguns dos fatores que determinam o custo de um vazamento de dados. O tamanho da empresa, varia conforme o tamanho da empresa. O ramo de atividade, se é de uma empresa de saúde, financeira, de serviços, etc. O tempo de resposta ao incidente. Quanto maior o tempo, maior o risco e maior o custo para reaver o dano. E outros fatores que ajudarem a mitigar o prejuízo. E aqui eu coloco o rol de custos diretos, ou seja, o valor que a empresa terá que pagar para resolver o problema. Operação para detectar o que foi exposto, operação para informar os usuários afetados e os órgãos reguladores, a execução do plano de resposta ao incidente, se houver, tá? Se não houver, tem que elaborar e executar. Indenizações, compensações aos afetados, as multas, o advogado, profissionais ligados à área da proteção de dados, TI, ações de marketing, branding, para tentar retornar ao estado anterior da reputação da marca, que a reputação da marca vai ser prejudicada aqui após o vazamento. Um exemplo disso recente é do Globoplay, que embora haja dúvida se foi ou não hackeado, teve exposição dos dados, houve uma quebra ali da reputação da marca, só em virtude daquelas notificações que os usuários receberam. E uma elaboração ou melhoria do plano de ação para evitar novas falhas. E agora o rol de custos indiretos, ou seja, que a empresa deixa de ganhar em virtude do data breach. Perda de novos negócios. Ela vai deixar de fechar novos negócios por causa que a reputação dela está afetada, tá? E rescisões de contratos em andamento. Ela pode ter alguns contratos rompidos. Perda de clientes. Aí que eu faço uma divisão, eu coloco os clientes ativos, que já compram de você, e de potenciais clientes, que vão deixar de comprar. Perda de receita com a possível interrupção do serviço. Tá? E aqui só uma observação, que eu não pretendo ser exaustivos nessas listas, mas apenas informar os fatos e custos mais comuns em um vazamento de dados. Qual o custo? Vamos agora para o objetivo do artigo. Qual que é o custo de um vazamento de dados? Com o passar dos anos, cada vez mais novas tecnologias se infiltram nos processos de negócio, tornando ainda mais importante a temática da proteção de dados. Aqui eu coloco um trecho do livro da Viviane, do manual de implementação da LGPD, tá? Eu coloco aqui no final do artigo, eu coloco a referência. De acordo com a pesquisa realizada pela Kaspersky, eu não sei pronunciar isso daqui direito, tá, pessoal? Vocês me desculpem se eu estiver pronunciando errado. E disponibilizada em maio de 2018, o custo médio de incidentes em empresas para o período entre março de 2017 e fevereiro de 2018 atingiu 1,23 milhão de dólares americanos, o que representa índice 24% maior que o período imediatamente anterior, 2016 e 2017, e 38% maior em comparação ao período de 2015 e 2016. Para pequenas e médias empresas, a perda por incidente é estimada em 120 mil dólares americanos, o que resulta em um acréscimo na ordem de 32 mil dólares com relação ao ano antecedente. No mesmo relatório, é destacado também o custo reputacional às empresas. Já para o período de 2018-2019, houve outra pesquisa, feita pelo Instituto Ponemon, em conjunto com a IBM, intitulado
Cost of Data Breach Study, Global Overview, envolvendo 507 empresas, 16 países e 17 áreas de atuação diferentes, a qual mostra o custo médio de um vazamento de dados gira em torno de 3,9 milhões de dólares americanos. Aqui eu coloco uma imagenzinha do Instituto IBM, que eu coloco isso aqui é um link que tu vai para uma calculadora, muito interessante para tu poder calcular, estimar um valor de um data breach, tá, na sua empresa. Aqui tem um valor aproximado, que é 3,9 milhões, e o ramo de atividade mais custoso, que é da área da saúde, tá? Entretanto, importante a constatação lógica de que este valor varia de país para país, sendo que o mais alto ocorre nos Estados Unidos, com custo médio de 8,19 milhões, e o mais baixo é no Brasil, com custo médio de 1,35 milhão. Aqui tem uma outra imagem, conforme o ano e conforme o país. Pode ver que o Brasil está aqui no finalzinho. Todavia, o estudo também mostra que o Brasil é o país mais propenso a sofrer violações de segurança. O risco de uma empresa sofrer um ataque no Brasil é de 43%. O número é muito superior ao de países com uma cultura de segurança cibernética, como a Alemanha, com 14%, e a Austrália, de 7%. Essa última pesquisa, a ser mencionada, inclusive, aponta que as pequenas e médias empresas têm um custo desproporcionalmente maior por funcionário em comparação com as grandes. O relatório aponta para um valor de $204 por funcionário para corporações com mais de 25 mil empregados, contra $3.533 por funcionário para empresas com 500 a 1 mil empregados. Ainda, importante destaque, cabe à área da saúde. Primeira colocada, com custo médio de 6,45 milhões, e a indústria farmacêutica, quinta colocada, com custo médio de 5,20 milhões, que se encontram entre as 5 atividades com maior custo médio por vazamento. No site, que eu vou colocar ali embaixo, desse artigo vai estar ali embaixo, vocês conseguem acessar todos os tipos de atividades que eles colocaram, tá? Cumpre frisar também, em relação ao estudo do Instituto Ponemon, em conjunto com a IBM, que as empresas que tinham um plano e uma equipe de resposta a incidentes de vazamento de dados tiveram uma redução média de 1,23 milhão. Conclusões. É notório que, a cada ano que passa, o risco de vazamento de dados se agrava em todo o mundo, e não é diferente no Brasil, motivo pelo qual as empresas devem investir, acredito que proporcionalmente à possibilidade de dano, em equipes e planos para gerir esses riscos, adotando medidas de segurança, técnicas administrativas aptas a proteger os dados pessoais. Esse trecho aqui, inclusive, tu encontra no artigo 46 da Lei Geral de Proteção de Dados. E concluindo, e não somente com o intuito de cumprir o que determina a LGPD, para evitar multas e outras penalidades da lei, após o início da sua vigência, mas em razão de que já é altamente custoso um data breach, por todos os motivos supermencionados. Aqui eu coloco os links, né? Por fim, para que todos se sintam mais seguros após a leitura desse artigo, verifique se alguma senha foi roubada. Esse daqui foi o link de inspiração, tá? Para fazer esse artigo. Eu recebi esse link por e-mail e verifiquei se meu e-mail dos logins que eu faço com e-mail em sites, em aplicativos, se ele tinha sido exposto. E no meu que eu utilizo atualmente, não tinha nenhum, não estava exposto. Mas daí eu fui testar com um que eu uso desde a minha adolescência, faz muito tempo, mas uso até hoje para sites que eu sei, ou aplicativos que eu sei que eu vou receber muito spam. E para minha surpresa, teve 3 roubos de senha, né? E um, inclusive, foi em um site de um aplicativo que eu uso até hoje, quando eu faço dieta, alguma coisa assim, que é referente à contagem de calorias, um aplicativo bem famoso, por sinal.
E foi por isso que foi por causa desse link aqui que me instigou a fazer esse artigo sobre vazamento de dados. E um outro link aqui que eu coloco, que é sobre um estudo da IBM ali, e é sobre a calculadora, que tu pode calcular o valor do vazamento de dados. É esse link aqui. Ok, pessoal? Por isso, por hoje é só. Vou pedir somente para que vocês, se vocês gostaram do vídeo, curtam ele, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com as pessoas que vocês acharem que vão se interessar pelo conteúdo também. E ativa o sininho. Aqui embaixo vai ter um sininho. E você pode ativar ele para receber as notificações assim que eu postar os vídeos, tá? Eu estou tentando postar 2 vídeos por semana, tá? E é isso. Até a próxima. Abraço.